Há algo silenciosamente cativante em uma alma que se move pela vida como o próprio pensamento, rápida e curiosa, sempre em busca da próxima ideia, da próxima história, da próxima experiência que talvez finalmente responda às perguntas que nunca param de girar. Em um mundo que muitas vezes parece lento demais, pesado demais, preso demais ao que já foi decidido, existe uma energia que se recusa a se acomodar, que encontra magia no novo e que encara a conexão não como algo a ser possuído ou retido com força, mas como algo a ser explorado, compreendido e, eventualmente, compreendido novamente sob uma perspectiva diferente. Essa é a energia de quem coleciona momentos como outros colecionam bens, que encontra liberdade no movimento e significado na multiplicidade, e que sabe com absoluta certeza que as paixões mais profundas não são aquelas que permanecem as mesmas para sempre, mas sim aquelas que evoluem, que se transformam, que continuam revelando novas camadas cada vez que você pensa que finalmente as decifrou. Para realmente compreender essa abordagem da intimidade, é preciso primeiro entender o mundo interior de onde ela surge. Um mundo construído não de pedra, mas de ar, não de paredes, mas de janelas, sempre abertas a tudo o que possa surgir. Imagine uma mente que nunca para de questionar, que trata cada experiência como um livro à espera de ser lido, cada pessoa como uma história à espera de ser ouvida. Este não é um lugar superficial, embora possa parecer assim para aqueles que confundem profundidade com imobilidade, que pensam que sentir profundamente significa permanecer no mesmo estado emocional por muito tempo. É uma biblioteca de impressões, colecionadas ao longo de anos de atenção, de perceber detalhes que outros não notam, de conectar pontos que a maioria das pessoas nem sequer vê. A fome aqui, sim, mas não é a fome lenta e paciente daqueles que esperam que as coisas cresçam. É a fome vibrante e intensa de quem sabe que o prazer, como qualquer boa história, se enriquece quanto mais ângulos são vistos, quanto mais vezes é examinado e algo novo é descoberto. Regida pelo mensageiro, aquele que transita entre mundos carregando palavras, ideias e a eletricidade da conexão, essa energia se aproxima da paixão como um escritor se aproxima de uma página em branco. Com curiosidade, com ludicidade, com a compreensão de que nunca se sabe realmente aonde ela vai chegar até que se comece. Não há arquitetura pesada aqui, nenhuma construção cuidadosa ao longo de anos antes que algo real possa acontecer. Cada olhar é uma pergunta, cada toque uma frase esperando para ser concluída. O que outros podem descartar como inconsistência, como incapacidade de permanecer em um só lugar emocionalmente, é na verdade a forma mais elevada de presença, o reconhecimento de que algumas coisas se tornam mais belas quando as deixamos respirar, quando as deixamos mudar, quando não tentamos congelá-las no tempo. O riso antes do beijo, a pergunta sussurrada na escuridão, a maneira como duas pessoas podem conversar por horas sem se tocar e ainda se sentirem mais próximas do que a maioria depois de anos juntas, essas não são distrações da intimidade. São a própria intimidade, aquela que reside no espaço entre as mentes tanto quanto entre os corpos. O ritmo dessa conexão não é pesado, e não pretende ser, não pode ser, sem perder tudo o que a torna eletrizante. Ela se move como uma conversa, como improvisação, como duas pessoas dançando sem conhecer os passos, de alguma forma, ainda se movendo juntas. Não há uma arquitetura cuidadosa de antecipação porque, aqui, a antecipação é o ponto principal, o delicioso não saber, a emoção da descoberta que acontece em tempo real. Cada momento de surpresa, cada reviravolta inesperada, cada nova descoberta sobre a outra pessoa se torna parte de uma história que continua se escrevendo, capítulo após capítulo, nunca terminada. Este é o segredo que aqueles que a vivenciaram carregam consigo para sempre. O prazer mais profundo não está na previsibilidade, não está em saber exatamente o que vem a seguir, mas na incerteza viva e eletrizante de duas pessoas que se encontram de forma nova a cada vez, mesmo depois de anos se conhecendo profundamente. Por trás da fachada lúdica que o mundo vê todos os dias, por trás da sagacidade e da curiosidade infinita que definem grande parte de sua maneira de viver, existe uma paisagem de extraordinária sensibilidade, um terreno de sentimentos tão vasto e tão facilmente tocado que surpreenderia qualquer um que tivesse a sorte de vislumbrá-lo. Cada emoção é sentida imediatamente, às vezes de forma avassaladora, e é precisamente por isso que o movimento se torna necessário, porque novas experiências são constantemente buscadas. A quietude aqui não é paz, como pode ser para outros.
A quietude é onde os sentimentos se acumulam, onde os pensamentos circulam, onde a mente pode ficar presa em algo doloroso e não saber como se libertar. E assim, o movimento se torna remédio, a curiosidade se torna salvação, a próxima coisa se torna a saída para a última. Isso não é evasão, embora seja frequentemente confundido com isso. É sobrevivência, a forma mais sábia de sobrevivência, o reconhecimento de que permanecer por muito tempo em um sentimento, sem movimento, sem ar, sem a possibilidade de algo novo, é arriscar-se a afogar-se na própria profundidade que torna a vida significativa, rica e digna de ser vivida. Assim, a confiança deve ser provada através da liberdade, através da disposição de deixar as coisas fluírem quando precisam fluir, de deixar a curiosidade vagar sem suspeita, de compreender que explorar não é rejeitar. Somente quando a conexão parece absolutamente viva, absolutamente interessante, absolutamente repleta de espaço para crescer, é que a verdadeira profundidade começa a se revelar por trás de todo o movimento. E quando isso acontece, é nada menos que revelador, nada menos que uma expansão da mente para todos os envolvidos. A mesma presença que antes se movia tão rapidamente, tão ludicamente, tão cheia de perguntas, agora se torna algo completamente diferente, algo focado, algo presente de uma forma que parece quase impossível para alguém que geralmente vive em 10 direções ao mesmo tempo. Cada pensamento que estava disperso agora se reúne em um só lugar, cada curiosidade agora se volta para uma única pessoa, cada pergunta agora é feita não ao mundo, mas à única pessoa que, de alguma forma, se tornou o mundo inteiro. O movimento não para neste momento, não congela nem se endurece. Ele se centra, revelando o ponto imóvel que sempre pulsou sob o movimento, sempre esperou por algo que valesse a pena parar, sempre soube que este dia poderia chegar. Existe aqui uma dualidade que molda cada experiência de intimidade, que lhe confere textura, surpresa e um significado que transcende a maioria dos relacionamentos. De um lado, há o dom da presença, a capacidade de estar completamente aqui, completamente agora, sem se prender ao passado ou se preocupar com o futuro. Isso não é distração ou superficialidade, embora possa parecer assim para aqueles que confundem constância com cuidado. É a forma mais rara de atenção, aquela que trata cada momento como se fosse o único existente, que proporciona o foco total de uma mente que geralmente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada risada, cada pergunta, cada nova descoberta conjunta torna-se parte de uma história compartilhada que parece viva, que parece estar acontecendo pela primeira vez mesmo quando já se repete. Do outro lado, oculta sob essa presença, existe uma saudade que poucos vislumbram e menos ainda têm o privilégio de testemunhar. É a silenciosa ânsia de ser acolhido, não aprisionado, não controlado, mas acolhido, apenas o tempo suficiente para sentir que alguém consegue acompanhar, consegue igualar o ritmo sem precisar diminuí-lo, consegue amar o movimento sem tentar pará-lo. É o desejo secreto de ser o único lugar onde a mente finalmente repousa, não porque precisa, mas porque quer, porque encontrou algo interessante o suficiente para ficar. Cada conversa se torna um ato de descoberta. Cada silêncio compartilhado se transforma em uma nova linguagem, uma promessa que diz: você pode vagar e eu ainda estarei aqui, você pode mudar e eu ainda te reconhecerei, você pode se tornar alguém novo e eu ainda amarei quem você está se tornando. Esse equilíbrio entre liberdade e presença é onde a intimidade realmente reside, onde ela respira, cresce e se torna algo que nenhuma das duas pessoas poderia experimentar sozinha. É o ritmo que oscila entre a exploração e o retorno, entre a empolgação do novo e o conforto do conhecido. Ambos os estados alimentam a mesma fome, a mesma necessidade profunda de se sentir vivo sem ser possuído, de ser amado sem ser sufocado. E aqueles que são convidados a entrar nesse mundo aprendem rapidamente que ele não é para os possessivos ou os ciumentos, não é para aqueles que precisam de garantias e promessas inabaláveis. Requer um tipo de confiança que a maioria das pessoas reserva apenas para coisas que acham que podem controlar, porque aqui, a intimidade não é uma fortaleza construída contra o mundo. É uma porta aberta, uma janela entreaberta, um convite para continuar aparecendo e ver o que acontece a seguir. A profundidade mental dessa conexão não pode ser subestimada, não pode ser separada do físico ou do emocional neste mundo. A mente nunca está desvinculada do coração, nunca separada do corpo que a carrega.
Prazer sem curiosidade é simplesmente entediante. Uma música sem letra, uma conversa sem surpresas. Cada toque carrega o peso de cada ideia compartilhada, cada conversa até altas horas da noite, cada discussão que, de alguma forma, os aproximou em vez de afastá-los. Cada respiração compartilhada é uma reafirmação de algo descoberto juntos, algo construído não por planejamento, mas pelo belo acaso de duas mentes que se acham interessantes. É por isso que a rotina raramente satisfaz, porque a previsibilidade acaba sufocando. O que importa é a novidade, a emoção silenciosa de alguém que ainda te surpreende depois de anos juntos, a eletricidade de uma mente que ainda tem coisas novas a dizer, novas perguntas a fazer, novas maneiras de ver o mundo que você não havia considerado antes. Ser atraído para este mundo é ser visto não pelo que você pode oferecer permanentemente, não pela estabilidade que você representa, mas pela pessoa infinita, fascinante e em constante transformação que você realmente é. Nos estágios iniciais da atração, há um teste rápido, uma busca curiosa por ressonância em um mundo que muitas vezes parece monótono e repetitivo. O humor é apreciado imediatamente, notado instantaneamente. A inteligência é observada nos comentários casuais, na maneira como alguém brinca com as ideias, na capacidade de manter múltiplas perspectivas sem precisar se apegar a apenas uma. A maneira como alguém ri dos próprios erros, como conta histórias, como ouve tanto quanto fala. Esses detalhes importam muito mais do que qualquer grande gesto jamais poderia. Somente quando o interesse é despertado por uma fascinação genuína é que a porta começa a se abrir, e mesmo assim, se abre completamente, revelando tudo de uma vez, confiando que o que é mostrado pode ser compreendido, apreciado, recebido com a mesma curiosidade com que foi oferecido. Porque o que está lá dentro não é um segredo guardado por muros. É uma história, constantemente escrita, constantemente revisada, constantemente oferecendo novos capítulos a qualquer pessoa curiosa o suficiente para continuar lendo. Quando o amor finalmente cria raízes, quando é testado pela mudança e se mostra ainda interessante, ainda cativante, ainda digno de ser abraçado, ele se expressa não pela posse, mas pela brincadeira, não por promessas, mas pela renovação infinita da escolha. Grandes declarações parecem pesadas neste mundo, mas as pequenas são infinitas, nunca cessam. As piadas internas que se acumulam em uma linguagem particular, as referências compartilhadas que ninguém mais entende, a maneira como vocês conseguem completar as frases um do outro ou iniciá-las em lugares completamente diferentes, de alguma forma, ainda se encontrarem no meio. Essa é a linguagem da curiosidade, o deleite constante um pelo outro que diz mais do que qualquer voto jamais poderia, mais do que qualquer promessa tradicional já escrita. É a promessa de que, mesmo quando a novidade do novo amor se acomoda ao ritmo familiar de um amor duradouro, o interesse não se esvai. Ele se aprofunda, tornando-se mais complexo a cada experiência compartilhada, a cada história adicionada à coleção, a cada momento comum que se torna extraordinário simplesmente porque ambos estavam prestando atenção. Essa devoção se estende ao plano físico com a mesma ludicidade, o mesmo deleite na descoberta. Cada toque é uma exploração, carregada da curiosidade de alguém que ainda quer te conhecer, que ainda quer descobrir o que te faz sentir vivo. Uma mão traçando padrões na pele pode dizer mais alto que 1000 palavras, pode comunicar. Ainda estou interessado, ainda estou curioso, ainda estou maravilhado com você. Um olhar trocado em uma sala lotada se torna um segredo, uma promessa que diz: estamos juntos nisso, vemos as mesmas coisas, encontramos os mesmos momentos que merecem atenção. Não há peso aqui, nenhuma obrigação, apenas a alegre orquestração da conexão, concebida para celebrar um ao outro em vez de consumir o outro. O corpo se torna um parque de diversões, um lugar de descobertas, uma paisagem que nunca para de revelar novos territórios. E cada movimento é escolhido com a mesma atenção dedicada à conversa mais interessante, porque aqui, intimidade não é uma fuga do ruído da mente. É uma conversa sem palavras, um diálogo falado em sensações, surpresas e no deleite infinito de se reencontrar repetidamente. Aqueles que compartilharam esse tipo de proximidade costumam descrevê-la como inesquecível, como transformadora, não por ser segura, previsível ou estável, mas por ser vibrante, eletrizante, repleta de momentos que não poderiam ter sido planejados. Cada lembrança carrega uma história que não pode ser repetida.
Cada palavra parece escolhida por sua capacidade de atingir exatamente o alvo. O sabor dessa presença permanece como a melhor conversa, aquela que você fica repassando na mente, aquela que mudou sua perspectiva sobre tudo. Ensina que o desejo não se trata de posse, nem de se apegar demais, mas de apreciação, de se entregar completamente e permitir que a outra pessoa se entregue completamente, confiando que o que quer que aconteça a seguir será interessante o suficiente para valer a pena. Lembra que liberdade e intimidade não são opostos, nem inimigos, mas parceiros na mesma dança, cada um dando ao outro significado, profundidade e propósito. Enquanto outros tentam congelar o amor, desesperados por permanência, aqui o amor tem permissão para se mover, para mudar, para se tornar o que precisar se tornar, e de alguma forma, milagrosamente, continua escolhendo ficar. Nas amizades que envolvem essa energia, os mesmos valores se aplicam com igual força, com a mesma insistência na estimulação em vez da obrigação, no interesse em vez da inércia. As conexões não se formam pela proximidade ou conveniência, mas pelo fascínio, um encontro de mentes que reconhecem a frequência uma da outra sem precisar explicá-la em palavras. A eletricidade aqui, uma apreciação tanto pelo debate quanto pela concordância, pela diferença quanto pela semelhança, pelo amigo que desafia seu pensamento em vez de apenas afirmá-lo. O círculo pode ser amplo, pode cruzar todas as barreiras de idade, origem e crença, mas aqueles que o compõem estão lá porque tornam a vida mais interessante, mais viva, mais cheia de possibilidades. Esses são os laços que sobrevivem à distância, que prosperam com contatos ocasionais e o entendimento tácito de que a ausência não diminui a conexão. São aqueles que se retomam após meses de silêncio e imediatamente voltam ao mesmo ritmo, as mesmas piadas internas, a mesma troca eletrizante de ideias como se nenhum tempo tivesse passado. Eles são construídos sobre a compreensão silenciosa de que a verdadeira conexão não exige manutenção constante, não se desvanece por falta de atenção. Ela espera, paciente como um bom livro numa estante, pronta para ser reaberta quando chegar a hora certa. Entre aqueles com quem realmente nos identificamos, existe uma linguagem compartilhada de afeto lúdico que dispensa tradução. Grandes declarações são desnecessárias, pois o interesse em si já é prova suficiente, porque a escolha de continuar presente, de continuar prestando atenção, de continuar achando o outro interessante, diz tudo o que precisa ser dito. O amigo que te envia algo que o fez lembrar de você às 2 da manhã, que se lembra daquele pequeno detalhe que você mencionou meses atrás, que aparece exatamente quando você precisa rir em vez de chorar. Esses laços não são pesados nem exigentes, não requerem constante reafirmação ou atenção, mas são reais, forjados no reconhecimento mútuo de que a vida é curta demais para conexões tediosas e longa demais para ser gasta com pessoas que não te fazem pensar. E em troca, existe uma lealdade feroz de um tipo diferente, a lealdade que defende seu direito de mudar, que celebra sua evolução em vez de ressentir-se dela, que permanece ao seu lado em todas as suas versões, sem precisar que você permaneça o mesmo. Esta é a amizade como deveria ser, não uma obrigação, uma história ou uma conveniência compartilhada, mas uma escolha, renovada a cada momento de interesse genuíno, a cada conversa que te deixa com a sensação de estar mais vivo do que antes. Nem toda conexão, porém, se move nesse ritmo frenético ou compartilha essa compreensão do que importa. Algumas almas vivem pela quietude em vez do movimento, pela profundidade do duradouro em vez da emoção do novo. Com essas, há fascínio, até mesmo atração, mas também atrito, o inevitável choque entre aqueles que precisam de movimento e aqueles que precisam de estabilidade, entre aqueles que exploram e aqueles que constroem. A constância de alguém que não muda pode parecer segurança a princípio, como finalmente encontrar um lugar tranquilo, mas também pode parecer sufocante, como ser convidado a parar de se tornar quem você ainda está se tornando. A curiosidade pode ser mal interpretada como inquietação, como incapacidade de se comprometer, como falta de interesse. A liberdade pode parecer distância, como omissão, como rejeição. E, no entanto, mesmo nesses encontros incompatíveis, há crescimento, há lições que não poderiam ser aprendidas de outra forma, dádivas escondidas no atrito e na frustração. Através desses contrastes, o equilíbrio é aprendido lenta e, muitas vezes, dolorosamente. Esse movimento sem presença se torna exaustão,
se torna correria sem nunca chegar a lugar nenhum de verdade. Essa curiosidade sem compromisso se torna solidão, se torna mil conexões superficiais que nunca atingem a profundidade que você realmente precisa. Que a mente mais inquieta às vezes precisa se deixar acolher, precisa confiar que nem tudo que é interessante precisa ser novo, precisa aprender a encontrar novidade no familiar. O atrito pode doer, pode deixar marcas que levam tempo para cicatrizar. Mas também ilumina, revelando o que ainda precisa ser integrado para que a alma possa ser verdadeiramente plena. E nessa integração, algo muda, algo se abre, algo se torna mais completo do que era antes. O legado dessa energia não se escreve em momentos de permanência ou posse, não se mede pela duração ou constância da presença. Ele se escreve nas histórias coletadas ao longo do caminho, nas mentes que se abriram, nas perspectivas que se transformaram ao se conhecerem. Ensina que a verdadeira intimidade não se encontra apenas na quietude, nem na imutabilidade, mas na disposição de continuar descobrindo um ao outro, de continuar se interessando, de continuar se apresentando como a sua versão mais recente e confiando que a outra pessoa ainda o reconhecerá. Lembra que o prazer não está em possuir outra pessoa, mas em testemunhá-la, em estar presente para o desdobramento infinito de quem ela está se tornando. Ensina que o coração que você procura nunca foi feito para ser encontrado e mantido no lugar. Ele sempre foi feito para ser descoberto, repetidamente, cada vez que você pensa que finalmente o conhece por completo.